Acredito Depois, que sim. Eu espero que a Mari, a Ana, a Carla estejam presentes aí também. bom, acho que o pessoal tá aí, né? Primeiro, acho que nada mais justo que agradecer as meninas aí o convite, né? A Natália e a Lari aí, né? Me convidando para conversar um pouquinho com vocês. Acho que, né? Qualquer tipo de conversa sobre meio ambiente, natureza, ali, acho que é sempre válida, né? Cada dia mais. Então, agradecer aí a confiança das meninas aí em me chamarem para conversar um pouquinho com vocês, né? Não quero que seja, né, domingo, né? Fazer aquela aula chata, palestra, falar muito, assim. Então, eu quero que seja uma coisa mais descontraída, né? Espero que vocês sejam dispostos a participar também. Vou ter que se mexer um pouquinho, tá? E, então, assim, primeiro me apresentar, né? Eu sou Gustavo Cassani, eu sou biólogo, né? Estudo biologia desde 2008, né? Me formei em 2011, tenho trabalhado, entrei na biologia, né, com a questão mais técnica científica, e depois fui me apaixonando pelo meio ambiente, né, pela natureza, assim, desde então eu trabalho com isso, já tive uma startup que trabalhava com meio ambiente, já ministrei vários cursos de educação ambiental, né, desde crianças até pós-graduações de universidades, e tenho dedicado aí grande parte da minha vida ao estudo do meio ambiente, natureza e todas as suas nuances aí. E quando a Natália me convidou, né, para participar aqui, né, dessa temática, ela falou, eu queria trabalhar uma coisa assim, mais na questão de resíduos e tal, que é meio complicado, né, impactos que nós temos perante a natureza. Eu falei, pô, Natália, né, eu achei a temática interessante, mas eu propus para ela, assim, que a gente pode ser um pouco mais tecnicista, talvez outros dias, assim, né, nos encontrarmos para ser mais específico, mas eu acho que, assim, antes de começar a discutir qualquer coisa entre meio ambiente e natureza, assim, eu acho que é válido a gente entender a nossa relação com a natureza, né? Então, acho que, primeiro, acho que essa sensibilização, essa compreensão do macro é importante para a gente começar a ter qualquer tipo de visão da natureza, né? Qualquer análise da natureza. Ali. Por isso que eu propus essa temática aí, nós, né? E a natureza, para a gente debater um pouco a nossa relação, tanto como seres humanos, de maneira geral, né? E como indivíduos, né? Pessoalmente, assim, como cada um está inserido nesse contexto maior ali. Tá? Então, primeiro eu preciso que vocês, assim, né? A primeira proposta de vocês, eu quero que vocês façam um exercício do pensamento. Tá? Eu quero que vocês pensem, né? Tipo aquelas dinâmicas do RH, sabe, que você vai fazer entrevista de emprego. Eu quero que vocês pensem num animal. Não pensem num animal ali, um animal qualquer. Só pensem em um animal. Tá? Natália, não pode só pensar em gato, tá? Não vale gato. Não vale. Então, pensem num animal. Aí já pensaram? Vocês já pensaram? Mentalizaram? Muito bom, vocês estão rápidos, hein? Bons alunos. Bons alunos. Então, vamos lá, eu quero que vocês falem um pouco também, tá? Para não ficar muito maçante, assim. Eu gosto muito da participação dos meus alunos ali, né? Eu sou professor também, esqueci de falar isso, sou professor de biologia e ciências para molecadinha ali de 11 até os seus 16 anos, né? Além de tudo isso, dou aula numa escola regular aí, em São Bernardo. Então, assim, vamos lá. Quem quiser se pronunciar, qual foi o animal que vocês pensaram? Eu pensei na águia. Águia. Muito bom, Natália. Não foi gato. Ponto Não positivo. foi gato. Lógico, a primeira coisa que eu pensei foi gato, né? Mas Isso aí aí. você me vetou, então eu pensei na águia porque né, é livre, né? E voa alto pelas Sim, montanhas. um animal emblemático, né? Quem mais? Quem Eu mais? Eu preciso pensei de numa mais girafa. participação. Girafa lá. Girafa. Muito bom. Eu Quem pensei mais? Quem numa mais? tartaruga marinha. Tartaruga marinha. Muito legal. Você tem Pensei no diversos. macaco. Macaco. Pensa no macaco? Eu, Mariana. Boa. Macaco. A gente tem vários, né, vertebrados ali, pensando do ponto de vista biológico. Muito bom. Eu pensei num E sapo. sapo. Sapinho colorido. Eu fui O num sapo, o lobo. pessoal normalmente tem um pouco de asco, né? O pessoal pensando no sapo, assim. Quem mais? Quem mais? Quem mais que vocês pensaram, pessoal? Eu fui num lobo. Lobo. Ah, Clássico. Muito bom também. Muito bom. Eu acho que, assim... Mais alguém? Mais alguém? Dividam com... Dividam...
E eu pensei no lagarto. Mas... Num gato? Lagarto. Lagarto. Boa. Então, acho que assim, mais alguém? Todo mundo falou? Eu acho que a Amanda não falou. Pensei em um leão. Leão. Só está escolhendo animais bem fortes ali, né? Animais, quase a maioria escolheu animais de topo de cadeia alimentar ali. Muito bom. Mais alguém? Eu não quero deixar ninguém de fora. Então, assim, eu acho que é muito lógico quando a gente pensa em animais, né? A gente pensar em vários animais, sejam os cotidianos, né? O gato da Natália clássico aí, né? Ou outros grandes animais, principalmente quando a gente pensa em... Né? A gente tem que estar ligado mais aos vertebrados, os animais mais próximos que a gente tem ali, se a gente for analisar evolutivamente, né? Do ponto de vista biológico. Mas eu acho que, assim, dificilmente a gente pensa no animal que a gente mais vê, que a gente mais cotidianamente está próximo, né? Que estamos olhando nesse exato momento, né? A gente Que é o acha que tem um pouco burro! dessa... Mas é muito engraçado isso, cara, porque a gente não consegue se ver, né, como animais, assim, né? Eu acho que existe essa disrupção, assim, né, e deslocamento de nós para com a natureza, assim, que é muito interessante. Eu acho que o ponto aqui da nossa conversa, eu queria trazer esse olhar biológico, né, de como nós, na verdade, somos, né, animais, assim como todos os outros que a gente citou, né? Fazemos parte biologicamente, dividimos ali e somos, digamos assim, na mesma ideia, animais que habitam o planeta. Então, eu vou tentar espelhar agora essa imagem, que talvez seja um pouquinho mais legal da gente entender e conseguir visualizar isso, tá? Deixa eu ver minha tela aqui. Então, vocês estão vendo minha tela? Estamos. Todo mundo vendo? Todo mundo conseguindo ver a imagem que está aí para vocês? A evolução dos primatas, incluindo os seres humanos? Agora Sim. chegou os primatas. Que às vezes dá um pouquinho de delay, dependendo de um computador para o outro, demora um pouquinho mais. Então, assim, esse aqui é uma figura, né? A gente fala, é um fragmento, na biologia a gente chama isso de cladograma, tá? Mas, assim, no jargão popular, para a gente não ficar num tipo de vocabulário muito técnico, isso aqui é basicamente um braço da árvore genealógica de desenvolvimento das espécies, tá? Desde que o Darwin descreveu ali o processo evolutivo, né? A gente tem interrelacionado espécies e formando a árvore da vida, tá? Então, o processo de evolução ele vai fazendo com que haja diversidade de espécies, né? As espécies vão se diversificando, vão se especializando e se adaptando, tá? Então, a gente só vai ter uma ideia de onde a gente está, né? Isso aqui é como se fosse um pequeno, mísero galho dentro de um todo, né? Então, a gente tem um pedaço, e olha onde a gente está aqui, a gente está na ponta direita, né, do nosso galho ali, então nós estamos muito próximos dos nossos, né, nós somos, na verdade, se for analisar biologicamente, nós somos considerados primatas, tá? Esse grande grupo aqui, a gente chama de primatas. Quando a gente está falando assim de primatas, todos esses caras aqui, né, estão classificados dentro de primatas. Então nós, biologicamente, podemos ser considerados primatas, tá? Então nós somos, sim, animais que estão dividindo ali um dos ramos da grande árvore da vida, tá? Então nós, né, não somos biologicamente tão diferente deles assim, né? A gente tem algumas outras vivências, umas visões de vida, mas a gente tem, né? Mas nós temos uma particularidade também. Nós somos os únicos hominíneos, tá? Que sobrevivem até hoje. A gente vê que tem várias outras espécies, né? De macacos, gorilas, orangotangos, né? E na verdade, dos hominíneos, que seria a subclassificação dos seres humanos aqui, né? A gente é a única espécie vivente até hoje. Vou levar outra figura aqui. Eu acho que também é importante a gente ver o desenvolvimento, né, dos hominíneos e como a gente chegou lá. Todo mundo conseguiu ver essa segunda figura? Sim. Estamos na segunda figura? Ótimo. Então aqui é um cladograma mais específico ainda. É como se eu estivesse dando um zoom na parte do ser humano, dos hominíneos, tá? E observando como os ancestrais se desenvolveram aqui. Aqui a gente tem vários tipos de ancestrais, né? Tem vários ancestrais diferentes aqui. Eu vou pensar os principais,
né, e que talvez tenham trazido grandes novidades, né, para o desenvolvimento de todos os hominídeos em si, e obviamente culminando no Homo sapiens ali, que somos nós, que é a nossa espécie. Então eu vou tentar destacar aqui alguns deles para nós. Então, o primeiro que é muito importante, talvez, e alguns vocês vão provavelmente relembrar alguns nomes, tá? Então, aqui a gente vai ter talvez o mais emblemático deles, o Australopithecus afarensis, que é o nosso ancestral, né? E esse cara aqui, na hora que ele, né, ele tá ali, ele é o primeiro dos ancestrais mais famosos, né, mais conhecidos, né, para quem gosta um pouco mais de ciência, antropologia e coisa e tal. A gente tem, por exemplo, a Lucy, que é o fóssil mais antigo que a gente conhece de hominídeo, né, apesar de que acharam alguns mais antigos, mas ele é o ancestral direto de todos os hominídeos mais modernos que a gente tem, né? E ele é muito emblemático porque ele é o primeiro hominídeo que vai sair da posição arborícola, tá? Porque ele vai surgir, ó. Vocês estão vendo que aqui existe uma escala à esquerda de vocês de milhões de anos. Então, os primeiros hominídeos ali mais característicos vão surgir mais ou menos 4, 3 milhões de anos atrás, tá? Então, já vão surgir nossos ancestrais mais característicos. E aí ele vai trazer algumas características importantes e começa, talvez, assim, se desvincular um pouco, né? Talvez do estado que a gente tem dos nossos ancestrais, por exemplo, os macacos e os mais próximos que a gente tem aqui são os chimpanzés, tá? Os chimpanzés são muito próximos do ser humano, assim, se não me engano, gira entre 98% e 99% da genética é basicamente idêntica, então a gente está muito próximo, né? Se você pensar molecularmente desses animais. Então, o Australopithecus é o cara que vai sair uma das eras glaciais que a gente vai ter, e ele vai ser o cara que tem uma diferença ali, onde vai ter uma posição um pouco mais ereta, né? Deixa de comer apenas vegetais e passa a comer um pouco mais de carne, de animais mortos ali, mas ele já vai ter essa vantagem de ser um pouco mais ereto. Então, a gente já vai, né? Como ele é um ancestral comum aqui, ele vai passar essa característica adiante para todos os outros. Um outro que é bem emblemático também é o que a gente tem aqui, que é o Homo habilis, tá? Então, o Homo habilis ele vai começar a ter um pouco mais, como o próprio nome da espécie diz, um pouco mais de habilidade. Ele vai começar a usar utensílios de pedra, né? Começa a desenvolver um pouco mais a comunicação, que era mais precária ali nos nossos queridos Australopithecus, e tem esse diferencial. Mais para frente aqui, e a gente está vendo que isso aqui é uma escala, né, temporal, a gente tem o Homo erectus aqui em cima, tá? Onde você começa a ter uma caixa craniana muito mais volumosa, e isso vai fazendo com que ele ganhe mais habilidades, né? Ele é um grande caçador já, diferente do Homo habilis, né, que apenas usava utensílios ali para retirar a carne de animais mortos e coisa e tal, ou de pegar, ou de se defender até de predadores. Ele começa já a se tornar um grande caçador exatamente por desenvolver essa caixa craniana, o cérebro vai crescendo muito, e ele é o primeiro a se deslocar da África ali. Então, todos nós temos origem, na verdade, né? Todos os hominídeos ali, nossa espécie em si, tem origem na África, mais precisamente ali na parte da Etiópia, tá? E esse é o primeiro cara a pensar, né, a se deslocar para fora dessa região. E aí a gente vai chegar nas duas pontas aqui, né? Talvez o mais famoso, além do Homo sapiens, obviamente, é o Homo neanderthalis aqui, né? E é bom a gente desmistificar uma coisa, que nós não descendemos do homem de Neandertal ali. Na verdade, nós somos primos, né? Temos aqui um ancestral em comum e temos essa divisão aqui entre os Homo sapiens e os Homo neanderthalis. E como eles eram contemporâneos, né, coexistiram na mesma época que nós, Homo sapiens, tá? O que deu a vantagem para nós, né? Por que nós estamos vivos e o Homo sapiens e o Neandertal não? Né? O Homo neanderthalis, ele era muito bruto, ele era um cara com pouca questão social, então eles disputavam muito entre eles, né? Eles tinham entre eles e entre os próprios Homo sapiens que coexistiram ali com eles, então eles disputavam muito, eles eram muito mais físicos, né? E o que deu a vantagem ao Homo sapiens? O Homo sapiens ele tinha uma estrutura social bastante construída, bastante desenvolvida, né? Eu costumo dizer, eu não vou falar sobre esse assunto, é que, na verdade, a rede social foi inventada muito antes do que a gente hoje tem, né? Essa versão digital ali. Os Homo sapiens, eles se valiam muito da socialização. Eles se ajudavam muito. E essa socialização ajudou muito o desenvolvimento tanto cognitivo, né? De desenvolvimento de
fala, desenvolvimento de arte, né? A pintura rupestre surge muito disso, por exemplo, e a própria ajuda entre eles. Então, quando eles se encontravam, eles se ajudavam. Em contrapartida, o Homo neanderthalis, ele simplesmente disputava. Ele brigava, ele achava um outro cara ali, achava que aquilo ia ser um tipo de problema para ele, né? Um tipo de competição dos recursos. E ele não tinha essa troca. Foi isso que acabou fadando o Homo neanderthalis à extinção. E nós sermos as únicas espécies de hominíneos vivos até hoje, né? Depois de alguns milhões de anos aí. Na verdade, a espécie do Homo sapiens, a gente está mais ou menos, né? Alguns vão variar entre 300 mil anos na Terra e 280 mil anos coexistindo na Terra aqui, né? E é bem interessante entender isso, que a força, na verdade, da espécie, e para que não sumissem todos os hominídeos, foi da organização social e da ajuda mútua. Isso é muito importante para a gente analisar. E uma coisa que eu gosto também de falar, que talvez, acho que a gente pode voltar para cá, né? Voltemos aqui, acho que deu para entender ali. Uma coisa que eu gosto de desmistificar também, quando a gente está falando de desenvolvimento humano como espécie, né? E que acho que talvez sejam alguns jargões populares que a gente tem na biologia, que nós não descendemos do macaco, tá? Assim, o macaco não virou gente. Isso é uma coisa importante. Quando a gente está falando da biologia ali, na verdade, nós somos primos, né? Nós tivemos um ancestral em comum. Quando a gente fala ali de encontrar o elo perdido, né? Nós vamos encontrar o elo perdido. É mais ou menos tentar encontrar o ancestral ali, onde a gente conseguiu achar, diferenciar, digamos assim, dos outros grupos, tá? Isso é uma coisa que é bom desmistificar. Então, a evolução é como se fosse uma árvore, né? Que vai se ramificando e se diferenciando em novas espécies. E aí a gente começa a ter, assim, já essa organização social que vai ser um destaque da nossa espécie, né, todos os outros foram extintos e nós cá estamos, e nos desenvolvemos como, né, podemos ver hoje, mas a gente começa a ver que, assim, o tempo vai passando, eles vão desenvolvendo habilidades, vão construindo uma sociedade, vão coexistindo muito mais juntos, né, mas ainda são seres nômades, tá? Então, são seres nômades, eles vão migrando, eles vão mudando para onde eles encontram mais recursos, onde você tem recursos, e quando o recurso fica escasso, né, nesse determinado período, eles mudam de lugar, e assim vão, ainda por alguns milhares de anos. E com isso eles vão aprendendo algumas coisas, né, visitando espaços diferentes, eles vão aprendendo muito essa questão da observação do que acontece na natureza. Então, em alguns lugares eles chegavam e você tinha muito mais abundância, você tinha muito mais recursos. Então, era fácil, você tinha muita caça, você tinha muita fruta. E aí eles começaram a perceber, pô, a gente fica bastante tempo num lugar e começa a perceber, mas cai a semente aqui e essa semente gera outra planta. Interessante. Ah, ali, ó, tem uns recursos ali, se a gente, né, caçar ali naquela região, aquela região sempre vai ter animais para serem caçados ali. E começa a ter essa observação, né, talvez não tão cognitiva e crítica como a gente tem hoje, né, de construção, mas eles começam a perceber assim, acho que dá para a gente, em vez de simplesmente esperar a semente cair no chão, quem sabe a gente não pode colher as sementes e plantar aqui, por exemplo. E começa assim, talvez, né, a primeiro passo da gente começar a dominar a natureza, não estar simplesmente alheio às suas vontades, digamos assim, aos seus efeitos, ao seu trabalho, mas sim começa a se apropriar dessa dinâmica natural para se beneficiar diretamente, né? Começa assim a modificar aquele processo natural, né? E simplesmente a gente ia lá e observava e usufruía, e a gente começa a construir, digamos assim, né? E manipular a natureza. E aí a gente passa de ser animais né? Nômades, né? Seres humanos nômades, para começar a se tornar animais seres sedentários. A gente começa a se estabelecer num lugar, né? A gente começa a construir laços, aumentar a população e modificar o ambiente onde a gente está inserido, né? Onde os grupos ali estavam inseridos. E aí talvez a gente comece, né? Uma coisa que eu gosto de falar assim, a gente deixa de ter a relação talvez mais horizontal com a natureza, né, de estarmos no mesmo plano, e aí a gente começa, né, talvez, a dar uma inclinadinha, assim, né, já não se tornar mais tão horizontal, mas sim começar a horizontalizar a coisa. Então, você começa a subir um pouco o degrau, onde começa a se pôr, talvez,
o ser humano não mais como parte da natureza, mas sim como começa a se colocar a parte, como a gente consegue dobrar, digamos assim, a gente consegue usufruir, a gente consegue modificar a natureza. Então a gente começa com esse processo, né, de agricultura, a gente começa com a Aí pecuária. ferrou tudo, né? Aí ferrou tudo. Calma, Natália, calma. Calma. Vamos voltar assim, senão acabou, já a gente fica triste aqui, acabou já, vamos correr para as montanhas, calma. Digo isso porque, assim, quando eu estudei muito tempo atrás, eu pensei assim, onde existiu um momento de disruptura total, né, do ser humano com a natureza? E eu acho que, assim, uma coisa tão drástica, e eu sou muito dessa parte, assim, né, dificilmente coisas drásticas acontecem do dia para a noite, muito difícil. Então, eu acho que, assim, é uma construção paulatina, assim, durante milhares de anos, né? E é mais ou menos isso que eu estou tentando traçar aqui para a gente entender, né? Conseguir entender onde foi, né? Ou que momentos foram muito emblemáticos, talvez, para que isso ocorresse, né? Para não ficar também leviano, né? Esse dia os caras aprenderam a plantar e acabou a humanidade, tal, destruímos o planeta. Existem uma série, né? Essas coisas, como a própria natureza, é uma coisa que eu aprendi muito estudando a natureza em si. Nada na natureza acontece do dia para a noite, né? O próprio processo evolutivo, né? A gente tem um pouco de mítica, assim, que a gente aprende no colégio. Um dia a girafa, né? Sei lá, um cavalinho ali que parecia uma girafa acordou no outro dia com um pescoço de X metros. E não é bem assim, né? Mesmo o próprio processo evolutivo, ele já há muito tempo, assim, demora assim, para as grandes coisas acontecerem. Acho que é uma coisa que a gente pode levar filosoficamente até para a nossa vida, né? Que coisas dificilmente, né? Você consegue ter uma mudança tão drástica assim e que vai mudar a sua vida. Pode acontecer, mas assim, né, mais difícil. Eu acho que a construção para médio e longo prazo torna a mudança menos dolorida, né? E mais constante, né? Mais firme, né? Que aquela mudança não vai retrogredir. Mas aí a gente tem essa questão. Então, o ser humano começa a ter essa questão sedentária e começa a se aglomerar. E aí a gente vai ter, depois de milhares de anos, né, a formação das grandes civilizações. Então, por exemplo, né, a grande civilização que a gente conhece, a gente tem lá a Mesopotâmia, a gente tem, pensando mais no lado aqui do Ocidente, né, a grande civilização que a gente vai ter aqui são os gregos, né, primeiro ali, talvez, né, os caras que vão trazer, né, vão beber naquele cognitivo que a gente desenvolveu ali como espécies, não Homo sapiens, antigamente, vão talvez ser os grandes caras que vão trabalhar isso, né, então começam a construir, escrever, pensar, né, a Lara aí que ia adorar, né, essa questão, né, os caras começam a pensar, raciocinar e ver a natureza e traçar padrões, tentar entender ela, né, mas como, né, tentar entender os padrões, mas aí a gente já começa a ver alguns problemas quando a gente vê, mesmo essas primeiras civilizações, né, a gente já começa a ver que talvez essa questão de aglomeração não era tão simples quanto parecia. Porque na própria Grécia, e a gente vai ver também, talvez um outro mais para frente, os romanos, a gente já começa a ver que os romanos, mesmo em pequenas aglomerações em relação a hoje, eles já começam a ter problemas, por exemplo, de poluição. Então a cidade era muito poluída, apesar de eles terem trazido vários aspectos tecnológicos, então, os grandes arcos romanos, os caras traziam água de lugares muito distantes. Eles foram os primeiros caras a usar água ali como esgoto, né? Que é uma coisa que é relativamente complicada também, né? Porque hoje a gente tem um problema de falta de água e a gente usa mais ou menos estruturas sociais desenvolvidas pelos romanos, de você usar a água para transportar água de longe, né? E usar a água para limpar e coisa e tal, mas é um recurso talvez que hoje seja mais complicado. Então, a gente ainda usa essa estrutura, mas eles já tinham muito esses problemas, tá? Já aparecia muito, assim, talvez não macro como hoje, mas eles já tinham esse problema de poluição, esgoto, né? Aí a gente já vai pular para... Eu não vou entrar muito no aspecto social e assim, não vou ficar muito também ficando assim em cada espacinho, porque eu não sou professor de história, né? E também acho que talvez não seja o caso aqui de a gente analisar. Mas se a gente fosse passar para o próximo estágio de organização do ser humano, a gente vai entrar na Idade Média. Na Idade Média, ali do século V até mais ou menos do século XV, então são 1000 anos ali, né? E a gente vai ver que, principalmente no Ocidente, agora, eu vou focar mais aqui no Ocidente, tá? A gente vai ver a Idade Média muito forte e uma ideia da igreja muito forte. E aí essa ideia da igreja, principalmente do cristianismo ali, né? Com as cruzadas e coisa e tal, a gente começa a ver uma ideia de que o homem acaba sendo, é mais um passo, talvez, é mais um dos degraus para a gente se desprender da natureza, que apesar de se falar assim, o ser humano, né, o homem é Deus, né, Deus criou tudo e coisa e tal,
ele coloca o homem como o ser próximo, né? Fez a imagem e semelhança de Deus, e também com a questão do Jardim do Éden ali, com aquela coisa de que a natureza foi feita para servir o homem, para abastecer o homem, né? No Éden lá tem a passagem ali, o pessoal fala, olha, esse jardim está todo aqui para vocês, né? Para suprir toda a necessidade que vocês têm aí, mas você não pode comer tal árvore ali. Né? Mas a questão de estar para servir o ser humano, pois o ser humano é a coisa mais próxima de Deus ali, também vai fazendo e vai verticalizando mais essa relação, vai trazendo com que o homem, né, tenha como a natureza algo a servi-lo, né, e não mais fazendo tanta parte dele ali. Então isso é um outro degrau que a gente vai subir nessa questão aqui. Então o homem vai se tornando cada vez mais superior, né, a natureza e se desvinculando ainda mais dela, tá? Deixa eu pensar aqui. Eu queria que a gente fizesse assim, aí a gente vai começar a pensar no próximo estágio, né, de grandes organizações, né, e cronologia do desenvolvimento humano, a gente vai sair da Idade Média e vai passar pelo Renascimento, ali, a gente chama de Idade Moderna, né? E o Renascimento ele vai ter essa grande ruptura com a Idade Média e vai começar a trazer de novo o homem, e aí o próximo passo. Né? O homem já era superior, de alguma forma, ali, em relação à natureza, e aqui a gente volta para olhar o nosso próprio umbigo. Né? O Renascimento é muito interessante, principalmente para, né, a área da ciência, que é a área que eu estou, então é muito importante, eu acho que é um super avanço, é uma retomada, a gente chama de Renascimento, porque a gente volta à retomada do racionalismo, né, da lógica e do pensamento humano, quando a gente começa a ver, né, grandes pensadores, grandes cientistas, né, Renascimento que retoma grande pensamento crítico e racional dos gregos ali, então você volta de novo para pensar no ser humano, mas é interessante porque, né, você tem críticas e começa a aceitar mais, menos a manipulação, talvez, da igreja e da sociedade, assim, mas você tem também essa olhada para o umbigo do ser humano como se o ser humano fosse muito demais. Né? Você vê, por exemplo, pinturas, os caras descobrem, por exemplo, pintura do Renascimento, é muito interessante, porque eles descobrem a tinta a óleo, assim, né, e começam a fazer pinturas que com tinta a óleo que durariam, né, duram até hoje. Então, são marcas deixadas pelo ser humano que ficam gravadas até o presente momento, né? E sempre retratando o ser humano como a principal, né? A gente coloca o antropocentrismo ali, colocando o homem como o centro do universo, né? Então, tudo gira em volta do homem, então é mais um passo no degrau ali da nossa desvinculação com a natureza. E agora eu vou, né, o próximo estágio talvez fosse aqui a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial também é interessante, e aí, talvez, Natália, aí talvez seja um passo, assim, onde a gente vai passar já, né, de um nível onde a gente acha que a gente é melhor com a natureza, né, e a gente já estava pensando isso, vai se construindo durante milhares, milhões de anos isso, mas aqui a gente começa a ter um problema de impacto. E aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria, né, pensando em nós fazendo parte da natureza. Então eu vou convidar vocês para fazer mais um pensamento crítico ali, uma análise rápida. Eu quero que vocês procurem aí, próximos de vocês, algum material, né, alguma, sei lá, uma peça, um objeto comum do cotidiano de vocês, não precisa ser nada demais. Eu vou dar um minutinho para vocês pegarem algum material cotidiano próximo aí e a gente vai fazer uma análise dele. Qualquer um, qualquer coisa. Que nem eu falo na escola, não tem resposta certa, tá? Não tem material certo, qualquer coisa aí que vocês tiverem na mão. Nossa, é difícil, hein, Natália? Tudo bem, tudo bem. Mas peguem aí, deixa eu ver os materiais de vocês. Eu quero que vocês façam uma análise agora do que é feito esse material. Do que vocês acham que é feito isso, né? Pensaram? Posso fazer a chamada aqui? Quem quiser falar, pode falar. O que vocês acham que é feito o material ali? De árvores. Meu também. Árvores, o pessoal aí com os caderninhos, né, das anotações aí. Sim, árvores. Né? Um pouco de metal, quem sabe? Um pouco de metal da espiral. A capa é reciclada, mas dentro é feito de árvore. A gente já começa a pensar nesse ponto. Vidro, metal, alumínio.
Exato. O celular acho que é o mais emblemático. O celular tem uma diversidade imensa, né, de materiais ali. E o seu, Natália? Você pegou um material mais complexo aí? É um instrumento, né? Então aqui Sim. nós temos madeira e eu acho que isso daqui é couro, E ainda tem né? o Porque metal ali, né? um tambor, né? E ainda, Metal também. é, Ai, meu Deus! eu acho que isso é interessante também. Eu peguei o meu óculos, porque ele tá comigo 24 horas por dia. E então acho que é plástico, né? Bastante plástico, tem um pouquinho de metal também para ter esse designer aí na lateral. É, vidro, né? Claro. Mas não sei exatamente como é feita a fabricação da lente, mas acredito que seja vidro, acrílico, coisa desse Sim, tipo. dependendo. E eu não sei como viver sem. Imprescindível, né? Adventos da mente humana, isso é demais. Mas alguém quer dividir a sua experiência de análise de materiais? Então, o meu eu acho que é cerâmica, né? Porque é uma caneca. Só que é toda pintada, então talvez tenha plástico também, né? Sim, alguns minerais, às vezes, né? Depende muito da fonte da cor ali, né? Mais alguém? O meu eu acho que é sacanagem, porque eu acho que é barro e dizem que essa tinta são de pedras. Isso eu comprei lá no Piauí, no Museu do Homem Americano. Muito bom. Não, Falando, é essa questão de pintura, né? Talvez, né? Eu tô vendo ali de pertinho ali, parece muito, né? Uma referência à pintura rupestre ali. A gente tá falando dos ancestrais ali, né? Eu acho eu que visitei tem muito a ver. o parque ecológico. Mais alguém? Mais alguém? Eu acho que assim, Não, essa o dinâmica meu era caneca também é de cerâmica, igual o da Bruna. boa. Então, assim, eu acho que isso é um pouco uma análise muito rápida, assim, para a gente começar a perceber, né, que, na verdade, tudo isso que a gente tem hoje, né, a gente tem fontes, e como a gente está tão desgrudado da natureza, a gente não consegue associar isso, como essa natureza está tão diferente. Todas elas são fontes naturais, né? Tudo que a gente tem hoje, e talvez esse seja o segundo ponto importante da ideia da temática hoje, é isso. Então, a primeira é a gente se ver como espécie e como né, outro ser vivo que habita o planeta Terra, assim, né, fazendo parte da natureza. Né? Nós somos a natureza, por mais que nós não, né, estemos mais tão próximos da natureza, digamos assim, mais primitiva e original, né? Tudo que a gente tem hoje ainda é natureza. Na verdade, tudo é natureza. Você só está modificando. Você usa ferramentas, né, os recursos que a gente tem naturais e dobra eles, modifica eles e constrói, né, o que a gente tem hoje nos moldes da sociedade do ser humano. Então, assim, tudo que a gente tem, tudo que a gente compra, tudo que a gente faz e tudo que a gente habita é natureza. Então, a casa onde a gente mora é, sei lá, pedras, areia que veio da natureza. Todo material que a gente compra, seja uma caneta simplória como essa, né? Materiais mais banais, até você pensar, sei lá, num veículo mega complexo, é natureza modificada, mas é um pedaço. Alguém arrancou um pedaço de algum lugar para modificar, dobrar, amassar, construir, seja lá o que for, mas é e continua sendo natureza, tá? Do meu ponto de vista. Né? Talvez alguns possam discordar, mas assim, do meu ponto de vista ainda é natureza. E eu acho que enquanto a gente não tiver isso, né, em mente, é muito difícil a gente voltar a se reconectar com a natureza. Né? Normalmente a gente está associado à natureza mais, né, paisagens muito exuberantes, né, você ir viajar e estar na cachoeira, ou ir para uma praia muito bonita e coisa e tal, mas eu acho que a gente perde um pouco, e isso está dentro do desvincular da natureza. Né? Parece que eu vou sair da minha casa e vou para a natureza. Na verdade, assim, você talvez vá para uma natureza mais primitiva, mais, né, original. Mas a gente vive na natureza, a gente consome natureza, a gente impacta a natureza, mesmo não estando diretamente na natureza. Impactar a natureza não é apenas você
sei lá, jogar um lixo no chão ou estar num lugar muito bonito e poluir, ou arrancar uma flor, ou seja lá o que for, numa natureza mais primitiva. A gente, na verdade, vivencia a natureza, impacta a natureza de maneira geral a todo momento, tá? E eu vou trazer um conceito interessante que a gente tem da ecologia, né? Talvez você já tenha ouvido falar da pegada ecológica, né? Eles têm esse conceito da ecologia que a gente fala muito, que a pegada ecológica é a marca que cada um de nós, né, e a sociedade como um todo, deixa na natureza com suas atividades. Então, dá para a gente pensar isso de novo de uma maneira macro e de uma maneira micro, né? E eu gosto de pensar na maneira micro porque talvez seja a que a gente consegue, num curto espaço de tempo, alterar. Qual que é o impacto, qual que é a pegada que eu estou deixando no planeta Terra? Qual que é a marca que eu e, né, a sociedade, obviamente, como um todo, tem deixado, né, na natureza? Isso é um conceito interessante de ecologia. Deixa eu só voltar para o aspecto histórico, só para não perder o fio da meada, e a gente não mais já acaba nessa aula, né, e pensamento express aqui. Voltando assim, no impacto que eu falei com a Natália, que talvez seja o lugar onde a gente tem esse impacto e essa análise do material importante, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial talvez seja o grande momento, né? A Revolução Industrial e a questão dos recursos ali é muito importante, porque você deixa de produzir artesanalmente, você deixa, né? E ali é o primeiro passo, obviamente, a gente vai ter outras revoluções industriais, mas a partir da primeira Revolução Industrial, onde você tem produção em massa, né, de materiais, e aqui eu estou deixando de novo de lado a questão social, não vou discutir isso, a questão ambiental, tá? Você começa a produzir em massa, você começa a consumir recursos numa escala muito maior, porque até ali, o presente momento, a gente tem a resiliência ambiental conseguindo suprir aquilo que a gente toma dela. Então, a gente toma da natureza, a natureza, de alguma forma, vai, né, se modificar ali para reconstituir aquele espaço, para reconstruir aquele ambiente, e ainda estamos ok. Na Revolução Industrial, a gente começa a ter essa visão, né, de produção em larga escala, né? A gente consegue consumir, começa a consumir em larga escala e começa a impactar em larga escala, tá? E eu acho que o segundo passo dentro de tudo isso, então a gente já começa a desequilibrar resiliência natural, então a resiliência da natureza conseguir repor aquilo que é tirado, e aí a gente começa a escalar e aumentar o nosso consumo de natureza, né, num nível maior do que talvez a natureza consiga repor, né? Porque a natureza é uma coisa mágica, assim, se a gente não fizer nada, se a gente parar agora, parou, ninguém faz mais nada, ninguém consome mais nada, ela vai conseguir se reestruturar em, sei lá, uma questão de 20, 30, 50 anos, a gente vai ver que a modificação assim, é enorme, a natureza tem esse poder de resiliência imenso, né? Talvez a gente consiga fazer um paralelo também, por exemplo, com a questão ambiental, por exemplo, de Chernobyl, né? Depende de fazer isso, por exemplo, se você fizer uma análise de Chernobyl hoje, depois de, sei lá, 30 anos, acho que aconteceu o impacto lá da usina, né? O acidente na usina e a questão do afastamento dos seres humanos. Hoje, a cidade tem muito mais animais do que quando tinha seres humanos, né? Você tem muito mais biodiversidade, né? Você tem muito mais natureza. A natureza basicamente dominou. Vi umas fotos um tempo atrás. Eu gosto bastante de fotografia também. Vi umas fotografias de Chernobyl e você vê assim, as florestas basicamente dominaram os prédios em curtíssimo espaço de tempo. Isso é uma coisa muito interessante da natureza. Ela tem essa resiliência muito rápida. Basta com que a gente não esteja prejudicando ela ali, que ela já tem esse poder de reestruturação muito rápido. E no último, né, espaço, nessa revolução industrial e dali para frente, né, todas as revoluções industriais que a gente tem vivido, a gente vai para o último, que talvez seja a base do capitalismo selvagem que a gente vive hoje, que é o consumismo. Então, além da gente estar consumindo recursos naturais muito rápido, agora a gente passa a consumir talvez mais do que o dobro, porque isso, né, porque você instaura essa cultura do consumo, instaura esse processo de ter que comprar, né, para girar a economia, né? Então esse sistema que a gente vive até hoje, né, do consumismo exagerado, ele tem, acho que é a cereja do bolo do impacto, né? A gente já estava num caminho de impacto muito grande de consumo versus resiliência natural muito grande, e aí o consumo, esse sistema capitalista de consumo excessivo, constante, vai ser a cereja para, né, acabar com esse processo, né, da natureza muito mais rapidamente. Porque antigamente, do dia eu estava vendo também um negócio que o pessoal fazia aquelas meias de seda das mulheres, assim, né? E era tão forte e tão rígida que eu vi uma foto esses dias dos caras amarrando uma na outra e puxando um carro puxando o outro, né?
de tão rígido que era. E os caras perceberam, não, a gente precisa, fazer uma meia mais vagabunda, porque o pessoal vai usar a meia, vai ficar podre, e aí a gente compra outra, porque assim eles vão dar mais dinheiro para nós. Isso é muito complicado, né? Isso talvez seja... E aí você não está muito preocupado com, que material que é, né? Só importante que ele compre outro, né? Depois eu posso passar uns conteúdos, para quem já viu, existe um vídeo muito interessante, relativamente antigo, mas chama A História das Coisas, cara, muito bom, uma animaçãozinha muito legal, de um trabalho científico de uma pesquisadora americana, assim, muito interessante, que mostra isso, né? Que a gente começa a consumir, além de produzir em larga escala, né? A gente consome em larga escala e começa ainda mais a ter impacto ambiental e, né? Não sei se você já ouviu falar de obsolescência programada e obsolescência perceptiva. Então, as coisas são feitas no computador. Você compra no celular, né? Talvez o celular, é o emblemático da coisa. Você compra o celular, passa 2, 3 anos, ou ele fica podre porque ele fica muito lento, né? Não funciona. Então, é feito para ir meio que quebrando, ou de duas uma, ou aparece um celular novo, mais legal, mais bonito, né? E o pessoal, nossa, não, se eu tiver um celular velho, quer dizer que eu sou, né? Sei lá, menos socialmente aceito, sou menos legal. Então, eu tenho que comprar um celular novo, muito interessante, porque senão eu não sou mais legal. E a mídia impõe muito isso, né? A gente vê o marketing, assim, a gente... Né, tem análise que mostra que o marketing dos anos 50 ali, a gente tinha, sei lá, recebia o que a gente recebe num dia, na vida inteira, de marketing, mostrando, você tem, né, isso é legal, isso não é. Hoje a gente é bombardeado por todos os lados, mostrando essa obsolescência, né, perceptiva que a gente tem. Então, a gente, né, construiu todo esse caminho e todo esse caminho que a gente percorreu ali, a gente tem se desvinculado muito da natureza. E hoje a gente colhe talvez algum desses frutos, né? Que são, por exemplo, os grandes impactos ambientais. Os grandes impactos ambientais, talvez o maior deles é o aquecimento global, né? Talvez a gente não consiga perceber, porque também é uma coisa em larga escala, né? É uma coisa que demora. Eu queria mostrar também mais uma figura para vocês. Essa figura é muito demais. Eu descobri esses dias, eu preciso dividir com vocês. Vou tentar mostrar essas duas figuras para vocês. Vocês estão vendo? Todo mundo vendo a figura? Sim. Um soldado, parece, né? Com uma máscara na cara. Parecendo a gente hoje em dia, né? Olha o pessoal aqui também, ó. Né? Muito parecido com a moda de hoje, né? Como a gente tá vintage agora, né? Isso aqui é uma foto dos anos 50 em Londres, tá? E isso que a gente está vendo aí não é a neblina corriqueira de Londres ali, né? A gente fala aqui em São Bernardo, São Berlondres, não é. Isso aí é poluição, tá? Nos anos 50 ali, já tinha muita poluição atmosférica por causa da Revolução Industrial, muita poluição, fábricas, vapor e coisa e tal. Então, eles já tiveram esses impactos mais puxados ali. Então, a cidade inteira, né, teve esse problema. Esse é um episódio bem marcante que a gente vai ter de poluição excessiva em Londres, né, o berço da Revolução Industrial. Então, assim, para a gente ver que, assim, não é... Vou voltar aqui. Não é uma novidade, né? A gente está falando já das questões ambientais já faz um bom período ali. A gente teve a primeira conferência na Suécia ali para falar sobre meio ambiente, né? Depois Eco 92 no Brasil e coisa e tal. Então, a gente já tem todo esse caminho que a gente viu, a gente tem essa disruptura, né, do ser humano com a natureza. Então, acho que essas duas primeiras coisas que eu queria trazer assim, para a gente nós somos provenientes da natureza, né, das espécies, somos um animal como todos os outros, e o que nós vivemos, onde nós vivemos, o que nos cerca, o que nós consumimos, e tudo que a gente faz gera um certo impacto na natureza. Eu acho que isso são duas coisas importantes para a gente começar a repensar hábitos diários, né? Como nossa existência no mundo causa um impacto. Então, cuidado, não vamos se vitimar, pelo amor de Deus, meu Deus, eu estou destruindo o mundo, nossa senhora, né? Eu sou um vilão. Calma, vamos respirar, né? Sem a gente pensar assim no fim do mundo, Natália, cuidado, respira. Vai dar tudo certo, eu acho. Eu tenho essa esperança, sou um cara esperançoso. Tá? Mesmo jeito que o ser humano, olha o que o ser humano já construiu. Eu acho que é possível, né? Apesar de ser humano... Tem uns bons aí, tem uns seres bons aí. Tá? Então, é legal também a gente... Né? Acho que essas duas coisas são as principais que eu queria colocar. Como a gente ainda é natureza, apesar de a gente achar que não, e como isso foi desconstruído com o tempo. Tá? Da gente repensar os nossos atos cotidianos. E uma coisa interessante, quando a gente fala de fim do mundo, né? Quando a gente está falando de fim do mundo, assim, nossa, a gente está caminhando para o fim do mundo.
na verdade, de novo, é a gente olhando para o nosso próprio umbigo, na verdade, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, qualquer questão para a natureza, meio ambiente, né? E pensando assim, nossa, o mundo está acabando, que esse global, a gente vai... Né? Na verdade, quando a gente está falando de fim do mundo, o fim do mundo, na verdade, é o fim da humanidade, tá? A gente acha que a gente está sendo legal, né? Ah, a gente vai fazer um projeto legal ali de meio ambiente, natureza. Na verdade, a gente está tentando salvar a própria espécie. Porque, assim, se o ser humano simplesmente sumir da face da Terra, como sumiram os dinossauros e como já tiveram 5 ou 6 grandes extinções na história do planeta Terra, que já tem seus 4 bilhões de anos, tá? Então, o planeta Terra tem 4,8, né? Rumo aos 5 bilhões de anos ali. Nós estamos aqui sei lá, 300 mil anos. Se a gente sumir, quando a gente fala do final do mundo, ou vamos salvar o mundo e as espécies, na verdade, a grande sacada é que a gente está tentando nos salvar, né? Porque se o ser humano sumir, provavelmente outra espécie vai ser uma espécie dominante, como já aconteceu milhares de vezes na Terra, né? E assim, a coisa vai continuar, vida que segue, o planeta Terra não vai acabar, tá? Como vocês aí, a falácia do vamos salvar o planeta Terra, na verdade é vamos salvar as nossas próprias, né, nossas próprias espécies aí, nossa própria vida aí, né? Porque, né, a gente, né, não é salvador da pátria de ninguém, a gente no máximo salva nós estamos mais para destruidor, assim, mas quando a gente está falando de salvar, é salvar nós mesmos, né? E eu acho que, assim, né, para também não ficar muito prolixo aqui e ficar falando demais, eu acho que a gente pode pensar, né, em como nós podemos cotidianamente fazer a nossa pequena parte, porque eu acredito muito no micro que se torna macro, né? Porque eu não acredito nessa questão, seja na vertente política, na vertente geral, assim, de salvação da pátria, e amanhã a coisa vai ser resolvida, ou alguém vai vir salvar a gente, ou alguém é o dono da salvação e milagre. Eu acho que nós temos que fazer isso, né? Cada um na sua... no seu âmbito, né? No seu mundo, na sua adaptação, para que isso se torne algo mais coletivo. E é um caminho, né? Eu falei assim, dessa destruição, né? O ser humano se desvinculando talvez da natureza, mas hoje, assim, quero encerrar, né, a ideia como um esperançoso. A gente vê muitas tecnologias sustentáveis se desenvolvendo, a gente vê a juventude, eu vejo muita juventude dou aula para molecada, né? E porém, entretanto e todavia, eles têm muito esse discurso, tá? Então já vem com eles esse discurso da natureza, assim, eles quase que talvez repetem, né? Talvez não sejam tão profundos, mas já repetem isso, a importância do meio ambiente, tem um pouco desse discurso enraizado já neles, né? Cada vez mais. E eu acho que a tendência é que a gente, né, o próximo, então a gente vê numa descendente, estava aqui na horizontal, a gente está subindo na questão de horizontalidade na relação natural, mas eu acho que agora a tendência é descer, né? É descer e a gente começar a voltar a ser um pouco mais harmonioso com a natureza, e não porque a gente é muito legal, mas porque talvez seja um caminho, né, para a espécie humana conseguir existir na Terra, né? A gente vê, por exemplo, a própria pandemia é um problema de impacto ambiental. O surto que a gente teve de febre amarela nos tempos atrás, mesma coisa, um problema ambiental. Então, tudo isso, né? E a gente às vezes não consegue perceber, porque é uma coisa em larga escala. E na hora que a gente perceber mesmo, né? A gente já vem percebendo, né? Que talvez a maioria perceber, talvez seja não tarde demais, mas assim, a gente já está colhendo assim, coisas... A nuvem de gafanhoto, vocês viram a nuvem de gafanhoto? Cara, isso é uma coisa muito louca. Eu tinha visto, assim, eu já vi que acontece bastante na África e na Ásia, eu dei uma olhada na minha área, né? Eu não sou muito da área da zoologia, ali, de estudar os animais, mas eu fui dar uma pesquisada e vi que, por exemplo, isso é um problema de estiagem muito grande, né? Então, quando você tem uma estiagem muito grande, né, os animais, eles têm uma mudança na própria fabricação de neurotransmissores deles, ali na serotonina, e eles começam a mudar de hábito, eles se tornam muito mais coletivos. E aí eles começam a se reproduzir, acham um lugar que tem água e recursos, começam a reproduzir loucamente, né? E viram uma nuvem gigantesca de gafanhotos, que não é um comportamento padrão, não é um comportamento comum. Na verdade, os gafanhotos, eles são individuais, eles vivem individualmente. Mas quando você tem uma estiagem, uma escassez muito grande em um lugar onde não tinha, ele começa a mudar a conformação da própria neurociência dele, né, das relações cerebrais dele, e começa a mudar o comportamento dele. Então, assim, a gente colhe muitos frutos, né? Fora, assim, né, várias outras coisas. Então, a gente colhe muito esses impactos ambientais já hoje. Não é uma coisa assim, vamos cuidar para amanhã. Não. Tudo já está acontecendo em uma escala global, tá? Mas a gente pode pensar, né? Pensando com esperanças aí, eu vejo vários projetos, trabalho com projetos vejo, estudo muito, né? Sobre projetos ambientais a nível global e individual, e eu acho que a gente tem que pensar, talvez, né? E fica essa última reflexão, como nós
por exemplo, eu vou dar uns exemplos talvez meus, assim, né, que eu vi essa passagem para se tornar cada vez mais em harmônico com a natureza, se é que é possível, né? A gente sempre vai causar um impacto, mas a gente pode diminuir isso. Então, por exemplo, desde você recusar sacolas plásticas no mercado, por exemplo. Eu, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, eu recomendo para vocês, posso falar até num outro dia, se for o caso, sobre, por exemplo, a compostagem. Cara, a compostagem para mim foi uma coisa que abriu muito a minha mente para a natureza, né? Que é esse processo de tratar seus próprios resíduos orgânicos em casa. Cara, isso é muito doido, né? Você começa a ver o impacto, assim, e eu acho que é um caminho, não só da composteira, assim, de qualquer tipo de ação ambiental, é um caminho onde você não tem mais volta. Você começa assim, eu comecei fazendo assim, vou fazer uma composteira, né? Eu estudava na faculdade lá e tal, a gente tinha um projeto, né? Fez alguns projetos de gerenciamento de resíduos, faz a composteira. Hoje me coça, assim, às vezes eu vou em algum lugar e jogar resíduo orgânico junto com resíduo seco, assim, eu fico assim, nossa senhora. E assim, e aí pegar sacolinha, diminuir resíduo, assim, e aí você começa a fazer. Outro dia eu estava estudando um negócio para pensar em parar de usar shampoo, por exemplo, né? Meu próximo estágio, parar de usar shampoo, porque o próprio shampoo, na hora que você usa, né, você joga todo aquele resíduo na água e aquilo para ser tratado, se for jogado na natureza, por exemplo, é um super impacto. Então, assim, eu acho que é uma coisa. Shampoo. Tem shampoo e no condicionador. E como é que você usa, Jéssica? Bicarbonato e vinagre. É bom? Eu tô nessa. Eu tô nas próximas semanas, aí eu vou sair de férias do colégio, né? E vou ter 3 semanas ali de férias. Eu tô nessa de fazer essa transição aí, para testar. E nem pasta de dente. Para quem tem cabelo então, pessoal, coloca um pouquinho de abacate. Do quê? Para quem tem cabelo seco, coloca abacate com bicarbonato, que fica legal. Boa, vou pegar umas dicas com vocês. Então, é tipo isso. O vinagre é melhor do que o condicionador. Meu cabelo tá muito melhor do que quando eu usava condicionador. Recomendo. Mesmo com química, que ainda tem um resquício ainda de química, ele tá muito melhor, gente. Assim, mulheres, assim, é fato. Tá? Não tenho mais pontas duplas, não tenho cabelo ressecado. Eu tô precisando, meu aqui, você não tá lento. Mas eu acho que, assim, é isso que eu acho que é importante. Acho que a gente não pode ser também muito pessimista, né? No caso de, nossa, né? Agora já era, não vou fazer nada, assim, ou acabou, ou meu, né? Eu que sou um cara ansioso, né? Eu vi vocês falando antes de ansiedade no finalzinho das saudações ao sol, né? Que você estava conversando, assim, e às vezes a gente fica meio, né? Alarmista, assim, meu Deus, o mundo acabou, não vai dar certo. Eu acho que, assim, a gente tem que ter nessa progressão, do mesmo jeito que a gente desconstruiu, né? Esse longo relação que a gente tem com a natureza, por fazer parte da natureza, a gente pode reconstruir isso, né? Com o tempo, obviamente, é o que eu falei, não existe fórmula mágica, não acredito nisso, em nenhum aspecto, mas eu acho que, assim, a gente vai reconstruindo. Não usando um químico ali para o cabelo, cuidando do seu resíduo orgânico, diminuindo o seu consumo, não pegando a sacolinha, assim, isso tudo, acho que são caminhos que a gente vai, mais do que simplesmente não impactando o meio ambiente, né, que talvez fosse o mais rápido, a gente rever um resultado mais rápido ali, a gente não, né, a gente se reconectar com a natureza, ressignificar. Por exemplo, se falou muito sobre resíduos, né, então, nossa, cara, se for uma escola de reciclagem, né, todo mundo sabe lá as cores, né, sabe que tem as cores diferentes, coisa de reciclagem, mas não se faz muitas vezes exatamente porque simplesmente foi colocado, reciclagem é legal, reciclagem é bom, pronto, acabou, finito. Não tem a significância mesmo daquele processo. Você não sabe por quê, você só faz porque tá todo mundo fazendo porque falaram que é legal. Mas assim, não necessariamente você tem a motivação ideal e às vezes isso talvez dificulte você realmente fazer a ação, né? Então, acho que é isso. A gente se voltar a se reconectar com a natureza, ver o ambiente que a gente habita, mesmo urbano, né? E mesmo tão modificado como parte da natureza. Nesses dias eu vi uma outra coisa que é interessante também, né? Que a gente fala de sustentabilidade, né? Nem vou entrar nesse mérito agora, também, porque já são 20 para 1 ali. Eu já falei bastante. Mas as coisas são sustentáveis, né? Eu vejo bastante bioconstrução, assim, gosto da bioconstrução de maneira geral, né? E vi um cara falando mais ou menos isso, né? Que é sustentável quando há possibilidade de todo mundo ter os mesmos recursos, né? Então, hoje em dia, se você for analisar assim, né? Nós temos recursos, mas quando a gente está tirando recursos de um lugar, as outras pessoas não estão tendo acesso àquele recurso. Quando a gente tem alguma coisa assim que não seja sustentável, na verdade, nós estamos tolhindo, né, de alguém aquele recurso. Alguém está ficando sem, alguém está sendo prejudicado,
quando a gente fala assim que o ser algo sustentável é quando a gente faz alguma coisa que todos nós poderíamos ter acesso, né? E não tirar de um para colocar na mão do outro. Então, eu acho que é pensamento assim, conexão, né? Que é a ideia da Nath e do conceito de vocês hoje, eu acho que é essa ideia de lembrarmos de onde viemos, né? E lembrar que tudo é natureza, tudo. Nós somos natureza, o ambiente urbano é natureza, né? Então, todos nós somos natureza. Acho que e pensarmos como a gente pode, né, tornar nossa existência aí deixar uma pegada talvez menos profunda, né? A nossa pegada ecológica ali. E acho que é isso. A cara da Amanda de apaixonada. Gente, a Amanda, a esposa do Gus, ó, tá apaixonada. Ela assim, ai, meu marido. Dominhas de coração, né? Muito bem, Gus. Eu fiquei Acho me que espero coçando né? aqui várias vezes para abrir o microfone e falar, porque, né, você foi pegar um percurso histórico para falar do ser humano e várias vezes eu fiquei, né, com vontade de falar sobre isso. Mas eu acho que eu só quero agradecer mesmo, porque era a nossa ideia hoje, né, de viver consciente, é da gente tomar consciência de quem nós somos. Não tem como eu viver consciente se eu não percebo qual é a minha identidade, se eu não percebo quem eu sou. E essa ideia, né, da nossa pegada, né, que a gente deixa, é muito importante para que a gente entenda quem nós somos, né, e o que nós produzimos com a nossa própria existência. E quanto mais consciente a gente está disso, melhor a gente vai entregar o mundo para a próxima leva de seres humanos que vão chegar, né? Primeiro que a gente quer que eles cheguem, né? E segundo que eles, né, tenham um mundo melhor do que o que a gente recebeu. Exato. E eu acho legal, lá também, né, agora você falou da consciência mesmo, assim, eu acho que tive uma passagem, né, que eu estudava muito educação ambiental, e minha professora na faculdade falava, né, a gente sempre fala, qual o objetivo? A conscientizar, né, do meio ambiente, né, a gente sempre trazia um objetivo muito grande, ela fala assim, cara, conscientizar, o que é conscientizar, né, alguém, é algo muito complexo, algo que, por exemplo, hoje, talvez, assim, uma leva, eu vim aqui falar, né, não seja conscientizar, mas talvez sensibilizar, por exemplo. Mas conscientizar é basicamente, né, ter essa questão de se apropriar de um conceito, e mais do que se apropriar desse conceito é mudar atitudes que vêm com esse conceito, né, de não simplesmente absorver e saber, mas modificar as atitudes diárias e coisa e tal, para que esse conceito seja aplicado numa prática, né? Eu acho que é isso. A ideia é a gente cada vez estar mais consciente e mais responsável, talvez, né, pelas nossas atitudes ali, e também direcionar elas, né? O que a gente estava falando, você pode direcionar, vou optar por não pegar sacolinhas do mercado, você está direcionando aquilo para aquilo que você acredita, né? Aquilo que você aprendeu. Eu acho que é isso aí, Lari. De novo, eu agradeço as meninas aí por me chamar. Eu sabia que a Lari ia ficar querendo falar um monte, né? Falei, vou trazer esse contexto histórico, trazer umas coisas da filosofia, umas pitadas filosóficas ali no meio, né? Mas... Saudade de conversar com você, saudade. Marcar uma saudade conversa. Também, Lari. Bio/filo. Exato. Nossa, se deixasse a gente vai embora, né? Eu falei, nem vamos falar muito assim, se deixar, a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde aí, meu. Isso que você pulou a modernidade. Né? Não, eu falei assim, eu nem vou me prender muito, né? A história, assim que eu falei, meu, depois aí, né? Não vou senão vai ficar mais. Já ficou intenso, né? Eu já fiquei falando mais ou menos 1 hora aí, né? Maravilha. Foi ótimo, maravilhoso. Muito obrigada, viu, pela presença, nossa presença especial aí, Gustavo Cassani. Muito obrigada pela presença especial também de vocês nesse domingo de manhã. Nós agradecemos de coração. Lorenzo apareceu aí na tela também. Ai, Lorenzo, tem que vir fazer yoga com a gente, hein? Gael também apareceu. Muito obrigada pela presença de todos. Tenham um lindo domingo, uma boa semana.